Olá pessoal, bem-vindos à previsão semanal de 22 a 28 de julho. Essa vai ser uma semana marcada, toda ela por uma lua cheia praticamente, a lua cheia desse final de semana, que mudou tanta coisa ao nosso redor, portanto a gente ainda tem um período de muita exaltação, de muitos afetos, de muitas transformações e mudanças, seja no cenário da nossa vida pessoal, na vida coletiva, na vida política e eleitoral do planetinha. E mais do que isso, a gente ainda tem a estreia do Sol no signo de Leão, signo de reis e de rainhas, onde muita gente vai rugir bem alto, seja no cenário político, nas artes e até nos esportes, porque é nessa semana que começam as Olimpíadas de Paris. Bora conversar sobre estes aspectos e outros importantes para o período? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari. Eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e clique no sininho para você se inscrever no canal e receber as notificações. Acompanhe também toda a produção de conteúdo da astróloga no site, nas redes sociais e principalmente no TikTok e no Instagram. Bom, pessoal, essa semana, vamos combinar, né? Já chegou chegando, porque começou nesse domingo com a lua cheia. E a gente vai ter a lua cheia durante todo o período. Aliás, peguem aí lápis e papel para vocês anotarem os momentos mais importantes da semana. Bom, a gente vai ter essa semana toda marcada por uma lua cheia. Isso vai acontecer entre os dias 21 e 26 de julho, tá? Nesse último domingo a gente teve a lua cheia no signo de Capricórnio, só que ela estava conjunta a Plutão. Então ali a gente estava falando, obviamente, como eu falei no vídeo, inclusive vou deixar o vídeo para vocês, que a gente estava falando de um arquétipo de feminino, que é o aspecto lunar, na temporada canceriana, últimos dias de Câncer, portanto, um eixo importante, em conjunção com Plutão, que além de profundas transformações, é um arquétipo de poder, portanto, que entraria em cena, nesse apogeu lunar, a imagem de uma figura feminina ganhando, digamos, holofotes. O que a gente viu nesse domingo foi a desistência de Joe Biden, que em alguma medida simboliza pra gente as perspectivas plutonianas, porque Plutão tem a ver com morte, seja ela real ou simbólica. Então ele sai de cena para que uma nova figura ganhe visibilidade. Quem começou a brilhar foi Kamala Harris. Vamos ver nesta semana também de temporada leonina, onde todo mundo vai estar rugindo muito alto e competindo uns com os outros. Se ela se mantém, existe sim a possibilidade, entretanto, dela se manter na posição, né, de cabeça de chapa entre os democratas. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? A arte, inclusive, que ilustra o texto de hoje é a famosa capa da revista Time, com a Kamala entrando em cena e o Biden saindo. Essa é uma imagem que ela é midiática e ela é muito simbólica do momento que a gente está vivendo. Aliás, desde a semana passada a gente está vivendo grandes reviravoltas por conta de aspectos importantes no céu e na terra. Semana passada tivemos na capa das revistas e da astróloga o Trump, agora a Kamala e o Biden. Ou seja, eleições americanas estão tendo uma dimensão muito grande no mundo, de modo geral, e acaba atravessando as nossas vidas também. Nas nossas vidas pessoais, em se tratando dessa lua cheia, foi um momento de transformações, especialmente para aqueles que têm aspectos importantes em Câncer, Capricórnio, Leão e Aquário, tá? Isso tudo mexeu com a gente nas nossas vidas familiares, sem sombra de dúvida, últimos dias da temporada canceriana e apogeu lunar na temporada canceriana. Questões ligadas à profissão, a trabalho, porque a gente está falando de Capricórnio, portanto, grana, dinheiro, né? Apogeu de reconhecimento profissional, inclusive, de ganho de responsabilidades, né? A gente falou também dessa perspectiva de Plutão, tanto dentro de uma possibilidade positiva e curativa, também se tratando de momentos extremamente decisivos, difíceis e conclusivos. Como eu escrevo no texto, em vários momentos, o próprio Carl Jung chama o inconsciente de uma instância em que moram o Deus e o diabo. É essa porta que Plutão abre quando ativado, como nesses dias que a gente viveu de lua cheia e que a gente vai sentir nos próximos dias dessa semana, tá?
Muitas mudanças ainda poderão ser vistas no decorrer da semana como consequência do que foi startado nesse domingo, a conferir. De toda maneira, uma semana inteira de lua cheia configura um período de emoções que não se aquietam, só transbordam, para o bem e para o mal. Vamos ver. Bom, nesses dias e até amanhã, a gente tem o Sol em trígono com Netuno. Esse é um aspecto interessante que fala pra gente de algo elevado, espiritual e intuitivo entre nós. Essa é uma vibe boa. O encontro entre os astros sugere sensibilidade, percepção aguçada da realidade e do sublime, né? Como se o dedo invisível de Deus estivesse ali tocando e falando sobre coisas importantes que a gente precisa perceber. Esse é um momento de fé, inclusive, nas nossas vidas, né? A gente está ganhando um novo fôlego de fé. Bom, a gente está esses dias com Marte em trígono com Plutão. Esse é um aspecto importante. Na semana passada, a gente teve a estreia de Marte no signo de Gêmeos, que vai ficar de 20 de julho, né, até o dia 4 de setembro, e logo de cara no começo da semana, entre os dias 20 e 23, aliás, vai até amanhã, essa configuração de Marte com Plutão. Marte é o deus da guerra. No signo de Gêmeos, que é o signo da palavra, ele pode usar a palavra como arma, né? Ao invés de usar uma lança, uma pistola, uma flecha, ele vai usar a palavra. Então a gente pode estar falando de um período de muita efervescência no noticiário, de muita fofoca e também de muita fake news, tá bom? No aspecto com Plutão retrô em Aquário, a gente pode ver notícias que mobilizam as massas, a política e o uso do marketing como arma de guerra. A gente já está vendo isso desde o final de semana para cá, justamente, inclusive, ao redor da desistência de Biden e, quiçá, da vitória de Kamala como a figura que vai representar a chapa democrata, né? A disputa pelos democratas. Vamos vendo o que vai acontecendo pelos próximos dias, né? Muito se dirá ao redor ainda da candidata, para ajudar e para atrapalhar um bocado e para muita gente se aproveitar da situação nessa relação de Marte com Plutão. Na nossa vida cotidiana, nós aqui na nossa vidinha do dia a dia, o encontro entre os planetas sugere potência, competência e inteligência. Sabe quando liga na tomada e você fica turbo, rápido, veloz, capaz? Então vamos aproveitar para a gente resolver um monte de coisa entre hoje e amanhã. Bom, essa semana a gente tem a estreia do Sol no signo de Leão, portanto, início da temporada leonina. Parabéns aos leoninos que farão aniversário a partir dessa semana. A gente tem a entrada do Sol hoje, na verdade já entrou, às 4h44 horário de Brasília, a gente teve a entrada do Sol no signo de Leão, e aí a gente está falando de uma temporada que colore a todos nós com mais coragem, lealdade, amor, criatividade e honra. Associado a Leão são as figuras de poder, liderança, grandes governantes, reis e rainhas. Aqui eu tô falando de símbolos, tá? Reis e rainhas de verdade, reis e rainhas do futebol, por exemplo. E nessa temporada leonina, que vai de 22 de julho a 22 de agosto, a gente vai ver muita gente rugindo muito alto. E isso em vários cenários, tá? Nos cenários políticos, no cenário eleitoral, no cenário dentro de casa, do trabalho e também nos Jogos Olímpicos, moçada, porque a gente tem a abertura dos Jogos nessa sexta-feira, no dia 26 de julho, e os Jogos vão até o dia 11 de agosto. Então é interessante perceber isso tudo, essas figuras que vão reinar nos mais variados esportes, tá? Em nossas vidas pessoais é tempo de focar em nós mesmos, nos nossos desejos individuais, no nosso valor pessoal. É um período para a gente falar de autoestima e daquilo que a gente quer em se tratando, né, de colocar para o mundo, projetar para o mundo parte da nossa personalidade. Portanto, é tempo de brilhar, é tempo de brilho pessoal. Como esse é um tema importante, eu queria muito fazer um vídeo amanhã sobre o signo de Leão. Tudo sobre o signo de Leão. Bora? Espero vocês aqui amanhã no canal. Bom, logo de cara, e esse é o momento mais tenso da temporada leonina, a gente tem o Sol em Leão fazendo oposição a Plutão. Ele pega, que está em Aquário, ele pega esse movimento da Lua cheia no final de semana e dá sequência entre os dias 22 e 24 de julho, tá? Aqui a gente está falando de um planeta que está no signo da política, que é Aquário, e o outro que está no signo dos políticos, que é Leão. Então a gente pode ver aí um cabo de guerra
entre aquilo que possa ser importante para uma figura, uma autoridade, no seu desejo egóico, em oposição àquilo que é importante para muitas pessoas, para o coletivo. Então pode ser um cabo de guerra entre questões que são um tanto egoístas e questões que são importantes para todos. Isso vai precisar ser visto, tá bom? Então a gente vai ver questões aí se tratando de individualismo e por aí vai. Joe Biden entendeu e saiu de cena da corrida justamente nessa oposição. Ou seja, falou menos os seus desejos e muito mais a necessidade de todo o país ver uma outra figura se candidatando no lugar dele, né? Mais outras figuras também deverão entender isso e serão chamadas a perceber essa tensão, isso seja nas eleições dos Estados Unidos e no Brasil, que a gente está com uma eleição efervescente aqui no Brasil também, tá bom? Em nossas vidas pessoais, a tensão se reproduz no cabo de guerra entre a autoridade profissional, uma autoridade familiar, que terá que perceber o que é bom para todos e aquilo que é bom só para ele, só para si, tá? Bom, vamos lá. Essa semana a gente tem a mudança do planeta Mercúrio. Ele vai para o signo de Virgem. Em Virgem ele está domiciliado, é um baita de um posicionamento legal. Isso vai rolar entre os dias 25 de julho e 14 de agosto. Como Mercúrio é um planeta muito cotidiano, ele é bacana porque, em casa em Virgem, ele vai nos ajudar a ser muito mais analíticos, perspicazes, inteligentes, organizados, com uma série de coisas. Isso pode ser muito bom para os estudos, para pesquisas, para análises. Então, se você tem que sentar para escrever, redigir uma tese, uma monografia, um trabalho, uma conclusão de curso, senta a bundinha na cadeira, aproveita esse período que pode ser um momento de muito foco e produtividade. Então, para de reclamar e aproveita o momento que o céu está ajudando bastante, tá bom? Bom, nessa semana a gente tem muita coisa rolando essa semana. A gente vai ter Quirón em Áries, entrando em retrogradação. Isso vai acontecer durante um longo período, 26 de julho até 29 de dezembro. Aqui a gente está falando do Deus curador, que fala da ferida que nunca cicatriza, que está no ângulo 23, 23º grau de Áries, vai voltar para o 19º e ali em cima ele vai ficar esfregando e dizendo pra gente que a gente tem que repensar algumas coisas. É quase como se estivesse cutucando assim uma ferida pra gente repensar o quanto dói, aonde que dói, por que dói e o que a gente tem que fazer para que isso pare de doer. Este é um momento importante para pessoas que tenham aspectos em Áries nestes graus. Se vocês quiserem falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente pode desenvolver um pouco mais durante a semana, tá bom? Bom, eu queria finalizar com um aspecto importantão, só que ele é mais macro, porque ele envolve planetaços que a gente chama de transsaturninos, além de Saturno. Então já não são nem mais planetas sociais, são planetas coletivos. Então a gente está falando do sextil, da boa aliança entre Netuno, que está retrógrado em Peixes, Plutão, que está retrógrado em Aquário, e esses dois caras formam um bom ângulo de 27 de julho a 4 de setembro. De novo, aqui os efeitos pessoais serão muito pouco sentidos, mas os efeitos coletivos, porque são planetas coletivos, talvez sejam mais visíveis para nós. Vamos prestar atenção nas notícias, tá bom? O bom encontro, portanto, de Netuno com Plutão sugere criatividade, e eu gosto de enfatizar música e cinema, que tem super a ver com o signo de Peixes, portanto as áreas de música, de cinema, lançamentos de grandes filmes, grandes estreias, séries. Eu tô doida para ver umas novidades, já não aguento mais velidades, estou esperando os lançamentos. Pode ser um momento muito bacana para isso, para a gente ver inclusive filmes que mexam muito com a gente. Esse pode ser um período de fé e de religiosidade muito mais intensificada. Esse é um período muito favorável para quem trabalha com psicologia, psicanálise, para questões de profunda inconsciência, e também pode ser um período muito interessante para regeneração e cura. Como eu adoro dar essa notícia. Esse pode ser um momento muito interessante para grandes descobertas científicas que venham a trazer clarividência para a gente perceber uma série de coisas incríveis sobre o mundo micro, sobre o mundo macro e trazendo, enfim, benefícios para todos nós. Para quem tem, aí especialmente para quem tem ascendente em Peixes e Escorpião, esse pode ser um movimento em que essas pessoas venham a sentir mais esses impactos, tá bom?
E aí essas pessoas podem ter revelações e insights profundamente transformadores, ou melhor, profundos e transformadores. Porque aí pega esse público de uma maneira mais sutil, mais delicada, mas eu gosto muito de imaginar que esse pode ser um momento de insights assim, como uma grande sacada. Sabe aquele lance que você estava esperando para perceber já há muito tempo, ou esperando que algo se revelasse e de repente você saca que o negócio, que a engrenagem da vida, que determinadas dinâmicas rolam de uma determinada maneira? Quem for sentindo e percebendo isso consigo, por favor, escreva cá embaixo que vai ser legal a gente compartilhar, tá bom? Como esse é um aspecto que envolve Netuno, e Netuno tem a ver com espiritualidade, e Plutão tem a ver com poder, figuras de poder na espiritualidade, Papa Francisco e Dalai Lama são figuras que eu vou continuar prestando atenção. Nossa, quanta coisa! Enfim, essa vai ser uma semana agitadíssima, sob as emoções de uma lua cheia que se fez com Plutão neste domingo. Portanto, a gente tem a reverberação na semana inteira dessa potência que mexe com a gente muito intimamente, tá? Por isso, o feminino, de novo, a transformação, a morte e o renascimento simbólico são temas para os próximos dias. É por isso que é bom a gente ir com calma, porque a gente está muito virado e tem muita coisa acontecendo, inclusive em camadas muito profundas. Se a gente começar a discussão aqui do lado de fora, em camadas mais externas, a gente não vai estar falando do que há de central nas questões que precisam ser pensadas e sentidas por agora, em vários momentos, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Entretanto, como a gente tem aí a entrada do Sol no signo de Leão e o começo da temporada leonina, né? A gente também tem novas lideranças que despontam, porque Leão tem super a ver com esse arquétipo, seja em casa, seja no trabalho, seja nos esportes por conta das Olimpíadas, seja no mundo artístico que vai ganhar muita visibilidade ou no mundo eleitoral nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares do mundo. Portanto, reis e rainhas vão ganhar palco e mídia nessa semana. E eles terão algo a dizer. Bora prestar atenção? Bom, espero que isso tudo tenha feito sentido para vocês. De novo, deixem seus comentários cá embaixo no nosso espaço de terapia coletiva para a gente ir trocando durante a semana. Moçada, esse é um vídeo de consulta. Tem muita gente que me pergunta lá pela quarta, quinta-feira, o que vai acontecer? Volta aqui, salve esse vídeo, inclusive compartilhe com seus amigos e com as suas amigas, que aí lá para o meio da semana você volta aqui para pegar as previsões que vai, enfim, até o final dessa semana. Muito obrigada a todos, que tenhamos uma ótima semana, a gente se encontra de novo amanhã, que o céu nos guie e que o amor, como sempre, nos transforme.